Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, a partir do verso de número 13. Diz assim o texto: Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para tentar condená-lo em alguma palavra que proferisse. E ao se aproximarem, lhe questionaram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te deixas influenciar por ninguém, pois não te impressionas com a aparência exterior das pessoas, mas ensinas o caminho de Deus em conformidade com a mais pura verdade. Assim sendo, diga-nos, é lícito pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou podemos nos recusar? Jesus, porém, conhecendo o quão hipócritas estavam sendo, lhes inquiriu: Por que me tentais? Trazei-me um denário para que eu o examine. E eles lhes trouxeram a moeda, ao que ele lhes indagou: De quem é esta imagem e esta inscrição? Ora, de César, replicaram eles. Então Jesus lhes asseverou: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E todos ficaram pasmos com ele. Isso é uma porção, irmãos, das Escrituras, texto do evangelista Marcos, que eu queria que essa manhã deixasse de ser texto, de ser narrativa histórica, de ser parte dos evangelhos, mas que ganhasse aí para você singularidade, materialidade, concretude existencial, que ganhasse chão no chão da sua vida, que encarnasse em você como boa nova e se desdobrasse para encontrar a outros. Sem isso, o texto não tem qualquer significado. Acho que você acompanhou, no último dia 14 de março, foi assassinada no Rio de Janeiro, com 4 tiros de pistola, a vereadora Marielle Franco, 38 anos, eleita pelo PSOL, juntamente com o seu motorista, Anderson Gomes, casado, pai de um filho. O crime está sendo investigado pela polícia, teve repercussão mundial, saiu nos principais jornais da Europa. A mídia brasileira noticiou essa semana que após o sepultamento da Marielle, o Papa Francisco, num telefonema discreto, sucinto, mas cheio de solidariedade, de amor, ofereceu suas condolências à família. Marielle, mulher, negra, mãe, socióloga, mestre em administração, lésbica, feminista, eleita por um partido de esquerda, militante dos direitos humanos, filha da favela, como ela mesma dizia, era um ser humano extraordinário. Mas, curiosamente, essas qualificações que eu usei aqui de forma proposital, fizeram com que Marielle fosse brutalmente agredida pós-morte. Sites de notícias famosos lançaram uma série de informações fake, falsas, na rede, e foram seguidos por declarações pavorosas de personalidades públicas. Eu escrevi no Facebook que Marielle me lembrava muito Quincas Berro d'Água. Se você foi aí estudante da minha época, você vai lembrar de Jorge Amado, que morreu 2 vezes. A vereadora morreu assassinada violentamente e depois morreu novamente linchada por parte expressiva da opinião pública, que lhe atribuiu uma série de ações totalmente perversas, entre as quais aliança com traficantes.
Dentre os comentários que me chocaram, eu ouvi o da desembargadora Marília Castro Neves, que afirmou que Marielle era um cadáver comum, e do pastor e deputado federal Marcos Feliciano, que numa entrevista ao programa Pânico, dentro desse contexto, fez uma piada sobre um esquerdista levar um tiro na cabeça e passar uma semana para morrer porque a bala demora a encontrar o cérebro. Diga-se de passagem, Marielle levou 4 tiros na cabeça. O rosto ficou tão desfigurado que a família não pôde ver a sua querida. Passados 10 dias do assassinato, as notícias verdadeiras vêm à tona, os fakes vão caindo como frutas podres, mas as polêmicas continuam. Há notadamente hoje, meus irmãos, no Brasil, uma tendência ao que eu chamo de bipolaridade social. A gente foi reduzido a um tipo de dialética que afirma que ou nós somos de direita ou somos de esquerda, ou somos héteros ou gays, crentes ou ateus, brancos ou negros. Tudo ficou extremado, polarizado. A sociedade moderna, fustigada pela tecnologia, tornou-se binária. Ao invés de lidar com a multidisciplinaridade, burrificou-se, reduziu tudo a 0 ou 1. É o extremismo ideológico, um maniqueísmo comportamental que acaba se sobrepujando a tudo. Hoje temos héteros contra gays, religiosos contra ateus, brancos contra negros, direitistas contra esquerdistas, MBL contra MST, ricos contra pobres, empresários contra trabalhadores, homens contra mulheres, taxistas contra Uber, LGBT contra cristãos, evangélicos contra macumbeiros. E aqui eu estou citando só algumas poucas disputas para não me tornar exaustivo, porque são tantas questões que talvez você nem se aperceba mais que estamos divididos, fragmentados, esquartejados. A morte de Marielle Franco é um show de horrores. E eu fico imaginando quem de nós poderia sobreviver a uma biografia que foi feita com tanta parcialidade, recheada de ódio, com requinte de crueldade e fartura de mentiras. Porque se deixava criar uma imagem que conta uma história onde não há acertos, só erros. Num país ferido pela corrupção, pela violência, nem mesmo quando você morre, você descansa e fica em paz. E aqui surge a questão: como é que você está diante de tudo isso? Qual é o seu lado? Em tempos dessa bipolaridade social, de ódio racial, de xenofobia, de radicalização, de polarização intelectual, qual é a sua postura? O que é que você defende? Quem é que tem o seu apoio? A que lado você aderiu? Ou não, né? Quem sabe você está em cima do muro. Você abraçou aquilo que se chama politicamente correto, nem fede, nem cheira, para usar assim um termo bem nordestino, né? Mas para dar um glacê de espiritualidade, você nem é quente, nem é frio. Essa manhã, diante dessas questões, eu quero tratar desse tema atual, necessário, intrigante, escandaloso, nessa mensagem que a gente intitulou de bipolaridade social, mas não quero fazer isso sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixe aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, que bom estarmos juntos essa manhã, e que bom termos um tema que mexe com a nossa consciência
e que nos questiona diante das nossas ações, da nossa postura, daquilo que nós encarnamos como vida, daquilo que nós abraçamos como fé. Essa manhã, abertos os olhos do nosso entendimento, confronta-nos pela Tua palavra e conforta-nos pelo Teu Espírito, de tal forma que saiamos daqui edificados. É aquilo que eu desejo e te peço, no nome de Jesus. Amém. Evangelho de Marcos é considerado pela maioria dos estudiosos como a fonte mais antiga de escrito entre os sinóticos. Foi inicialmente registrado em grego koiné, um grego mais elaborado, e logo após a destruição do templo de Jerusalém, ali, mais ou menos 70 depois de Cristo. Capítulo 12, porção que nós lemos, Jesus está em Jerusalém, está num dos átrios do templo, e aqui nós estamos na terça-feira da semana da Páscoa, ou seja, estamos nos momentos finais do ministério de Jesus. Ele já é bem conhecido, os seus pensamentos já são bem conhecidos, a sua doutrina já está patente para todos, e busca-se a todo custo uma forma de constrangê-lo, de expô-lo, de colocá-lo naquilo que a gente chama numa sinuca de bico, para que ele, se comprometendo publicamente, pudesse ser acusado, preso e assassinado, porque esse é do plano final. Agora, eu preciso lhe colocar dentro dessa cena, portanto, eu quero lhe convidar a voltar, entrar pelas portas do templo, a ficar ali no átrio externo, nessa manhã, nesse encontro inusitado, onde há uma enorme multidão presente, porque se você não se ativer dessa cenografia, de coisas que estão subjacentes ao texto, de informações que são indispensáveis para a gente interpretar, força do que está dito, do que está posto, vai ser dramaticamente diminuída. O espaço do templo não era um espaço religioso apenas, era um espaço político, era um espaço social, era um espaço econômico. Praticamente a vida da cidade acontecia dentro do templo. Se você olhar para uma maquete da Jerusalém antiga, você vai ver que 1/4 da cidade é do templo. Milhares de pessoas estavam ali trabalhando e estavam ali fazendo as suas ofertas, os seus sacrifícios, as suas orações, as suas purgações. Você vê, por exemplo, em textos de Atos, que as pessoas tinham o costume de ir várias vezes no templo durante o dia. Portanto, nós estamos falando do shopping center da fé. Nós estamos falando de um vértice de confluência, nós estamos falando de encontros humanos, de conversas, de trocas, de expressões, de pensamentos, de observações. É um palco extremamente complexo, multipluralizado, com pessoas de todos os lugares, com todos os tipos de pensamentos, com todos os tipos de crenças, e aqui nós estamos na Páscoa. Significa que Jerusalém tinha sido invadida ao menos por cerca de 100.000 pessoas que se deslocaram da Galileia, que saíram de outras regiões da Palestina e foram para lá celebrar a festa mais importante dos judeus. Some-se a isso o fato de que essa sociedade judaica é dramaticamente dividida, sobretudo do ponto de vista político-religioso. Aqui nós temos um espectro social rico, nós temos os escribas, nós temos os fariseus, nós temos os saduceus, nós temos os herodianos, nós temos a casta dos sacerdotes, nós temos os sicários, nós temos os zelotes, nós temos os samaritanos, nós temos os publicanos, nós temos os levitas, nós temos os essênios. Todos esses eram grupos ideologizados,
todos esses eram grupos partidários, todos esses defendiam suas causas próprias, todos esses tinham seus costumes, todos esses tinham seus líderes, todos esses tinham seus objetivos, numa nação onde política e religião se miscuem, se faz uma troca, uma amancebação, uma promiscuidade, não há como separar. Por isso, o cristianismo, herdeiro do judaísmo, também não consegue separar política de religião. Quem acha que Estado e igreja são duas coisas, é porque ainda não começou a entender como é que o circo funciona. Outra questão importante, analisando o texto, é que diante de toda essa multidão, Jesus é abordado por dois grupos de pessoas, que se faz presente naquela cena. São dois grupos representativos, os fariseus e os herodianos, conforme a narrativa de Marcos. E eles chegam com uma questão nevrálgica, eles chegam com uma questão sensível, eles chegam com uma questão importante, eles chegam e apresentam um debate perigoso. Deve-se ou não deve-se obedecer a Roma e pagar os impostos escorchantes que são cobrados? O estudioso do Novo Testamento, Willard Stuart, escreve o seguinte: o imposto referido nesse texto era um imposto por cabeça, instituído em 6 depois de Cristo, após um censo que visava determinar quais os recursos que cada judeu possuía. Eu não imaginava que já nessa época tinha imposto de renda, e o Leão já estava querendo saber de quanto a moçada tinha, quanto gastava de cartão de crédito, quais eram os bens que possuía. O negócio não é brincadeira. Portanto, para entender o que é que está em jogo nessa pergunta aparentemente tão singela e tão isenta de outras pretensões, a gente precisa entender quem são esses dois grupos, quem são essas duas castas entre essas outras tantas que eu lhes falei. Os herodianos buscavam a fundação de um império judaico, que fosse independente e governado por Herodes Antipas, daí o nome Herodianos, que era rei da Galileia. Mas essa moçada aqui era uma moçada extremamente política. Eles faziam conchavos, eles faziam acordos, eles se simbiotizavam com o império, com o pensamento do império, com os costumes do império, com as figuras do império, com as propostas do império. E assim eles pensavam: a gente se junta agora, se fortalece e se liberta depois. Eles não eram muito bem vistos, e era muito mais um partido político do que um partido político-religioso. Do outro lado, nós temos o grupo dos fariseus. Esse grupo era uma casta muito maior, era de expressão eminentemente religiosa, havia surgido na Babilônia, no exílio, quando o templo foi destruído e as sinagogas surgiram como casas de ensino, e ele era composto de crentes fundamentalistas, extremamente apegados à Torá, com uma visão nacionalista, que visava proteger a cultura judaica do helenismo vigente no mundo, e, portanto, eles não se misturavam com outros grupos, constituíam-se a elite do povo, eram extremamente respeitados, inclusive eram a maioria no sinédrio, naquela assembleia, naquele parlamento dirigido pelo sumo sacerdote. Curioso como grupos tão antagônicos, que têm propostas tão distintas, que buscam objetivos tão diversos, tenham se juntado para armar uma cilada para Jesus, porque no fundo o que eles queriam é que ele assumisse um dos lados, ou o Estado ou a religião, porque em qualquer que fosse a situação, ele estaria profundamente comprometido. Pagar ou não pagar imposto a César? Mas a resposta de Jesus, que escaneou
o que eles tinham no coração é desconcertante. E não foi compreendida pela esmagadora maioria das pessoas que estavam ali presentes, como até hoje continua sem ser compreendida pela esmagadora maioria dos cristãos. Eu já vi gente afirmando que esse texto fala da separação entre política e religião. Eu já vi gente afirmando que esse texto legisla sobre separação entre Estado e igreja. Eu já vi gente defendendo que esse texto coloca como premissa a laicidade do Estado. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, cada um merece uma parte. Cada um fica com um lado da moeda. E no final todo mundo está satisfeito. Olha, isso pode combinar com tudo. Isso combina muito com o cristianismo. Mas isso não tem nada a ver com Jesus. E eu não creio nessa interpretação em absoluto. Porque eu acredito que Jesus jamais se aliaria às práticas do Império Romano. Jesus jamais defenderia as premissas daquela sociedade secularizada, corrompida, prostituída. Jesus jamais apoiaria que se pagasse um imposto para bancar a luxúria, o fausto, as guerras, o esmagamento de sociedades, o expansionismo perverso, a escravidão de pessoas. Nunca que Jesus iria dizer, bem, já que tem que pagar, vocês pagam, né? E se tornam sócios nesse negócio. E se tornam acionistas desse empreendimento de César. E se tornam cúmplices do sangue que ele derrama. Vocês acham isso? Você acha que Jesus fez aqui uma saída política? Jesus ensaboado do jeito que era, né? Chamava fariseu de filho do diabo, meteu o dedo na cara do sumo sacerdote. Não, meus irmãos. Henry David Thoreau, historiador e filósofo americano, escreveu em sua obra Desobediência Civil, que Cristo respondeu aos herodianos de acordo com a condição deles, levando em consideração a promiscuidade social na qual eles já viviam. A questão era mais ou menos assim: se vocês usam o dinheiro que está cunhado aí com a imagem de César, se vocês são pessoas que fazem parte do reino de César, se vocês estão dentro do sistema e se tornaram uma peça, se vocês aproveitam as benesses desse governo, então vocês paguem de volta a parte que ele quer quando ele pedir. Em hipótese alguma, Jesus achou aquilo como algo certo, nem endossou nada, nem alinhou-se com as injustiças estatais, e ele jamais poderia fazê-lo. Apenas o que Jesus disse para contextualizar vocês é o seguinte: se vocês descerem para o play, vocês vão ter que brincar. Agora, para os fariseus, a resposta foi outra, porque a questão era outra. A moeda que eles apresentaram tinha a imagem de César. Era um símbolo de poder político, de poder econômico, mas Jesus contra-argumenta e diz: dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, os fariseus deviam ter a imagem do caráter de Deus nas suas consciências, pelo poder do Espírito Santo, e só assim é que eles fariam a vontade do Pai. Dai a Deus o que é de Deus, é andar conforme a consciência, os valores, os princípios, os pressupostos de Deus, não olhando para algo que está esculpido num pedaço de metal ou em qualquer outro canto, mas tendo na mente, inculcado o Evangelho, conforme Jesus nos ensinou. Mas não era possível, porque eles eram reféns de uma religião mecanicista, apegada a liturgias ocas, desenvolvia
um comportamento fraudulento, uma espiritualidade adulterada. Eles nem serviam a César e nem serviam a Deus, serviam aos seus próprios interesses. Deixa eu lhe fazer uma pergunta essa manhã. Você está mais para fariseu ou para herodiano? Você é de direita ou de esquerda? Você defende os héteros ou os gays? Qual é a sua bandeira? Você é machista ou é feminista? Qual é a caixinha que você está? Qual é o grupo que você faz parte? Quem são os seus inimigos? Contra o que você luta? Quem é que está certo? Qual é o lado que tem a razão? Quem é que está com a verdade? Noam Chomsky, linguista, filósofo e ativista político norte-americano, considerado por muitos o Jean-Paul Sartre americano, em entrevista ao El País, agora no dia 12 de março, afirmou o seguinte: a desilusão com as estruturas institucionais levou a um ponto em que as pessoas já não acreditam nos fatos. Se você não confia em ninguém, por que tem que confiar nos fatos? Se ninguém faz nada por mim, por que tenho de acreditar em alguém? As pessoas assumem lados e não sabem mais nem o que é verdadeiro ou o que é falso, o que é justo e o que não é. É algo do tipo, já que eu estou nessa caixa, então eu vou pensar igual aos que estão dentro dela. Eu tenho que ir na direção dos que fazem parte dela. Eu tenho que falar as mesmas coisas que elas estão falando. E não importa se isso é verdade ou se é uma falácia. Religiosos odeiam homossexuais, então eu vou odiar também. Brancos odeiam negros, então eu vou odiar também. Feministas odeiam machistas, então eu vou odiar também. Capitalistas odeiam comunistas, então eu vou odiar também. Essa semana me perguntaram: pastor, de que lado o senhor está? E eu respondi: eu estou do lado avesso. Não tenho lados. Não sou nem deste nem daquele. Na dialética da vida, eu só possuo síntese. E eu me livrei desse maniqueísmo que é aprisionante já faz muito tempo. Eu não quero ser parte, eu não suporto metades, porque eu creio que é na inteireza do ser que a gente precisa ser estar. Eu quero a unicidade. As partições empobrecem a alma. A fé, todavia, aponta para o que é uno, para o que é absoluto. Sabe o que é que eu aprendo com Jesus nesse texto? É que em nenhum momento ele mudou ou perdeu o seu foco. O que é que ele pensava? Qual era a sua missão? Qual era o seu objetivo? Ele não se enquadrou em nenhum tipo de ideologia, ele não se aliou a nenhum grupo, ele não pensou em interesses outros, não se deixou moldar por nenhum tipo de filosofia vigente, porque a única ideologia de Jesus é o Evangelho, e a única causa de Jesus é o reino de Deus. Qual é a sua caixa? O que é que fizeram com a sua cabeça? Por quem você está lutando? Por que você ficou tão raivoso? Por que que você tem que abraçar aquilo que é vendido como comida embalada, pronta, para saciar uma massa que não sabe para onde vai? Um bocado de gado
sendo tangido, sem pensamento, sem consciência. Eu queria tratar dos 3 pontos que Marcos nos expõe no texto, para que a gente repense o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente está dizendo, com quem a gente está se juntando, quais são as causas que te tiram da tua cama e te levam todo dia a abraçar lutas que talvez não sejam tuas. Primeira coisa que o texto nos ensina é que os que são do Evangelho não se permitem ideologizar por nada. Veja aí, verso 13, a mensagem é expositiva. Diz o texto: mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para tentar condená-lo em alguma palavra que proferisse. Enviaram os fariseus e os herodianos, mas Jesus jamais alterou o seu caminho. Aqueles que são do Evangelho não têm ideologias. Aqueles que são do Evangelho têm a mente de Cristo, conforme Paulo. Eles conseguem olhar por cima das vãs filosofias, eles conseguem discernir espiritualmente o que está acontecendo, quem está marionetando as pessoas, que forças estão atuando, que mecanismos de controle estão por trás, que interesses escusos fazem parte do tabuleiro do jogo. Se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, eu sou do Evangelho. Essa é a única ideologia que eu tenho. A única mensagem que eu sei pregar é que Deus se reconciliou com os homens e nos chamou para viver na festa do perdão. Essa é a única coisa que me interessa. 2 grupos com seus interesses, com suas agendas, com suas propostas, com seus participantes, com seus postulados. Mas Jesus não tinha nada a ver com aquilo. Podia até ser que um ponto ou outro tivesse convergência, mas ele não se aliou com nenhuma dessas facções. Não quis ser parte de nenhum desses grupos. Por isso tanta gente se escandaliza quando eu digo que não sou mais cristão. Eu não quero fazer parte disso. Se um dia eu fiz, eu não quero mais fazer parte disso. Eu sou um desviante. Ou um desviado, né? Você pode usar o nome que você quiser aí. Mas eu não quero fazer parte disso. Porque a proposta não tem nada mais a ver com Jesus. É apenas um glacê, uma cobertura muito fina. Mas quando você entra e vai no cerne das questões, não tem a ver mais com o Evangelho. As pessoas que decidiram ter essa consciência não podem ser ideologizadas, jamais vão botar um rótulo, jamais vão beijar uma bandeira, jamais vão se associar com lutas que não são suas, nem com causas que não são dele. E você, qual é a caixa que você está? Qual é a faixa que você impunha? Segunda coisa que Marcos nos ensina é que os que são do Evangelho se alinham com as práticas do reino de Deus. Veja aí o verso de número 17. Então Jesus lhes asseverou: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E todos ficaram pasmos. Você quer saber com o que eu me alinho? Eu me alinho com tudo o que tiver a ver
com o reino de Deus? Com tudo, com todos, sem exceção, desde que eles estejam dispostos a experimentar e a estabelecer uma agenda que tenha a ver com os valores, com os princípios, com os propósitos de Deus. Essa é a minha posição. Tudo que tem a ver com o Evangelho está alinhado com o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É um reino político? É um reino econômico? É um reino religioso? Mostra-nos o teu reino, disseram os fariseus. Jesus riu. Vocês querem o quê? Uma catedral? Vocês querem que eu mostre o quê para vocês? Um livro? Um bocado de liturgia, de sacrifício, de oferenda, de ritual. O reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus é consciência. O reino de Deus é discernimento. O reino de Deus é um olhar diferente para a existência. O reino de Deus é um caminho de solidariedade, de justiça, de pacificação. Tudo que tiver a ver com isso tem a ver comigo e tem a ver com você. E tudo que não tiver a ver com isso não tem nada a ver comigo e não deveria ter nada a ver com você. Qual é o reino que você defende? É o reino do PSDB de Fernando Henrique Cardoso? É o reino do PT de Luiz Inácio Lula da Silva? É o reino de Calvino? É o reino de Armínio? Qual é o reino que você defende? Com quais causas você está identificado? Essas causas têm confluência, têm interseção com o reino de Deus. Paulo diz: nenhum soldado arregimentado para a luta perde o seu tempo, o seu foco, a sua energia com coisas que não tenham a ver com o seu chamado. O que é que você defende? São os valores do reino? É a ética do reino? É a justiça do reino? São os valores do reino? Ou você se perdeu, enganado, viciado, seduzido por um sofisma, por uma imprensa que tem dono? Por isso o Noam Chomsky falou que os fatos já não são mais reais, ninguém acredita neles. Sabe por quê? Porque a imprensa não é isenta. Porque as notícias são feitas para seduzir os incautos. Porque Mark Zuckerberg abriu as portas do seu brinquedo e 50 milhões de eleitores foram influenciados para votar nesse boneco de chumbo que está aí, nessa raposa, filha do capitalismo moderno. Hillary Clinton não é melhor? Não sei. Estou falando do fato, de como a gente é manipulado, às vezes sem saber, porque apertou um botão. E quando você apertou um botão, deu autorização para vasculharem a tua vida, os teus posts, as tuas curtidas, os teus amigos, traçarem um perfil teu e dizer assim: olha, vamos jogar essas informações aqui, vamos dar essa ração aqui, porque ele vai comer. Quem é do Evangelho se alinha com as práticas do reino. Dá a César o que é de César. Vocês querem jogar conforme os preceitos de César? Vocês estão debaixo da tacão de César? Vocês estão comendo da panela de César? Vocês estão dentro do sistema de César? Então vocês aguentem César. Jamais Jesus se aliaria com isso. Isso não tem nada a ver com obrigação civil, nunca teve a ver com isso. Isso é
engembrado teológico para fazer essa ponte entre política e religião. Terceiro lugar, Marcos nos ensina que os que são do Evangelho se vestem com a verdade e com a justiça. Veja aí verso 14. E ao se aproximarem, lhe questionaram: mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te deixes influenciar por ninguém, pois não te impressionas com a aparência exterior das pessoas, mas ensinas o caminho de Deus em conformidade com a mais pura verdade. Assim sendo, diga-nos, é lícito pagar imposto a César? Uma pergunta cínica, retórica. Nós sabemos que você é verdadeiro, nós sabemos que você é justo, nós sabemos que você é honesto, nós sabemos que você é ético, nós sabemos que você é generoso, é solidário, é misericordioso, que você fez um casamento com tudo que é digno. Então nos responda. Essas são as vestes que nós temos que usar. Essas são as coisas e os valores que nós temos que encarnar, para que as pessoas olhem e não digam: olha, o fulano é de direita, é de esquerda, é feminista, é machista, é capitalista, é comunista, é arminiano, é calvinista. Não! Olha, ali vai o Luiz. O Luiz é um cara ético. Ali vai a Adriana. A Adriana é uma mulher honesta. Ali vai o Léo. O Léo é um cara solidário. São essas as nossas bandeiras. São esses os nossos valores. Porque era assim que Jesus era reconhecido. Tentaram de todas as formas encaixar ele dentro de uma ideologia. Tentaram seduzir ele de várias maneiras para que ele se assumisse rei e abraçasse um daqueles partidos que eu citei. Imagina se ele procurasse o Sinédrio, com todos os milagres que estava fazendo, ressurreição de morto, aleijado, curado, cego vendo, endemoniado liberto, multiplicação de pães para os famintos. Vou procurar Anás e Caifás, vou sentar com eles e vou dizer: bem, vocês estão vendo aí, né? A minha plataforma. Aluga um galpão grande aqui em Jerusalém, contrata uma banda gospel, e vamos fazer culto aqui de domingo a domingo. Segunda dos empresários, terça dos falidos, quarta dos mal casados, quinta dos viados para serem curados, sexta-feira a gente faz um culto de oferta para levantar grana. Vocês estão vendo aí, meu, eu junto gente, eu sou o cara. Eu estou transformando pedra em pão. Vocês acham que eles não iam topar? Vocês acham que eles não iam chamar Jesus de Messias? Aí juntava essa turma e sentava com Pilatos. Ó, a gente não quer criar tumulto não, aqui dá para todo mundo ganhar. Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Vamos comer porque a panela é uma só. Você acha que ia dar errado? Você acha que ele ia ser morto? Não, meu irmão, quem ia ter perdido a cabeça era Barrabás. Nós sabemos quem você é. Eu gosto muito dessa expressão que Marcos usa. Nós sabemos quem você é. As pessoas sabem quem você é. As pessoas sabem quais são as causas que você luta. As pessoas sabem que valores você abraçou como verdade na vida. Nós sabemos, mestre, quem você é. Que coisa linda.
Que coisa extraordinária. Muito mais do que ler a Bíblia. Era a Bíblia sendo lida nele, que é a própria palavra. Não me impressiono com quem já leu a Bíblia muitas vezes. Mas me impressiono quando vejo a Bíblia se tornando leitura para aqueles que, olhando para as pessoas, conseguem ver a Deus. Sabe quais são as causas de Jesus? Paulo resume em Filipenses 4, verso 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, diz o apóstolo, seja isso que ocupe o vosso pensamento, sejam essas as premissas do seu evangelho, seja essa a matriz dos seus valores. E no versículo seguinte ele diz: o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Mudança de mente, metanoia, transformação da consciência e exercício prático das verdades que foram absorvidas, materializando-se nos encontros e nas dinâmicas do cotidiano e desdobrando-se na direção do outro, porque Deus escolheu ser amado no outro. E se não há o outro, não pode haver evangelho. Quais são as minhas causas? São todas as que são verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis e que têm boa fama. Ah, mas é um macumbeiro que está encabeçando. Não importa. Nós criamos uma ONG aqui, Reconectar. Você acha que só trabalha crente nela? Recebe qualquer um. Porque a pessoa que está recebendo um prato de sopa não quer saber se você é kardecista, se você é umbandista, se você é muçulmano, se você é gay, se você é hétero, se você é branco, se você é preto, se você é capitalista, se você é comunista. Ele quer saber se tem sal, se tem uma batatinha, se tem um pedacinho de carne, porque ele está com fome. Ideologia, meu irmão, serve para intelectual, ficar rotando. Eu nunca vi crítico mudar nada. Na igreja tem teórico para tudo, mas ninguém tira a bunda da cadeira. E aqui as pessoas estão sendo ensinadas que esse espaço aqui, que a gente não chama de templo, jamais chamará, tanto serve para o ensino e a pregação e a profecia, quanto ontem foi usado para o serviço solidário, para fazer exame, para aferir pressão, para dar vacina, para fazer orientação jurídica de INSS, porque as duas coisas são indissociáveis. Você acha que Jesus tinha um pensamento para o Estado e um pensamento para a religião? Era? Não, essa dicotomia quem fez foi a igreja. Em Jesus, tudo é uma coisa só. O Estado deveria ser justo e a igreja deveria ser justa. Cada um com seu papel, sim. Mas servidos dos mesmos valores. Se um gay defender uma causa que é justa, você encampa? Claro, é óbvio. Quantos gays bacanas estão aqui entre nós? Quantos bons amigos gays eu tenho? Alguns dos quais eu me constranjo em sentar na mesa, porque são muito mais dignos do que eu. E se um comunista encampar uma causa, você alinha com ele? Alinho, desde que esteja alinhado com essas coisas. E não espere que eu bote um chapéu do MST e ande com uma bandeira com uma estrela. Nem espere que eu pegue uma bandeira do Brasil também e vá me alinhar com outro movimento qualquer. Eu fui uma vez com o pessoal para um movimento.
e acharam que eu era o cara de direita. Meu Deus, eu posso entrar em qualquer marcha, meu irmão. A minha consciência não vai mudar, não. Eu sei com o que eu estou alinhado. Não estou alinhado com aquelas coisas. Jamais. Porque eu quero dar a Deus o que é de Deus. Jamais vou dar a César o que é de César. A minha causa, a sua causa, é a causa do Evangelho. Tudo que alinhar com isso, alinha comigo e com você. Tudo que desalinhar disso, desalinha de mim e de você. Então você vai viver no imobilismo, nunca, jamais. Eu acho que crente tem que fazer parte de partido político. Acho que crente tem que se envolver com o movimento. Acho que crente deve fazer parte de grupos de reflexão. Agora, ele não precisa encampar o que não é do reino. Ele não precisa vestir uma farda para se tornar soldado de uma agremiação. Ele não precisa ser membro de uma denominação. Para mim, eu vejo tudo igual. O cara que é membro de um partido político, que é membro de uma denominação evangélica, para mim é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Nenhuma. O cara que briga por causa de igreja, para defender a sua igreja, o seu império. Eu não tenho nenhum império para defender. Meu rei não é desse mundo. O meu rei não alinhou com essas coisas. E eu também não alinho. A igreja dele é livre. Está espalhada em todos os lugares. E só ele sabe quem faz parte dela. E os que andam conforme o seu coração. Eu quero concluir lhe dizendo que a morte de Marielle Franco representou uma perda enorme para o Rio de Janeiro, não minimizando a morte de Anderson também, mas cada pessoa qualificada com aquilo que abraçou e com aquilo que faz. O Papa não ligou para o motorista, é óbvio, porque a repercussão das coisas está associada ao que as pessoas fazem, ao grau de influência que as pessoas têm, a representatividade social que elas conquistaram, as realizações que empreenderam. Portanto, tem que se preservar e se entender essa proporcionalidade. É uma perda inestimável para as comunidades que ela apoiava, para as causas que ela defendia. E eu certamente alinho com Marielle todas as questões que ela defendia, que são conforme o Evangelho e o reino de Deus. E não apoio nada do que ela defendia que não alinhe com o Evangelho e com o reino de Deus. Mas independente de qualquer coisa, é impossível aquele que foi perdoado por Deus e que ora todos os dias, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores, recrudescer o coração e se alegrar com a injustiça, com a violência e com a dor. Como eu vi cristãos denegrindo a imagem de uma pessoa assassinada, com informações mentirosas. Ah, me desculpe, meu irmão, você não tem o Espírito de Jesus. Eu não me alegrei quando Saddam Hussein morreu, não. A cena foi deplorável. Eu me alegrei que foi feita justiça, mas não me alegrei com a sua morte. Jamais vou me alegrar com a morte de um ser humano. E aí eu vejo gente, diante dessa barbaridade que a gente está vivendo na nossa sociedade, criticando aqueles que apoiam os direitos humanos. Direitos humanos foi feito para bandido, meu irmão. Foi feito para mim e você que cumpre a lei, que é pai de família, mãe de família, profissional e cidadão, não. Direito humano foi feito por estuprador, de criança. Foi feito por pedófilo. Foi feito por parricida, que mata o pai e mata a mãe. Foi feito por traficante, que alicia a criança, para virar avião.
Porque mesmo que o cara tenha se pervertido ao extremo, ele ainda tem um direito básico, mínimo, da sua vida ser preservada e que ele possa cumprir a sua pena e pagar conforme a lei, porque senão a gente vira bárbaro, e a gente volta, em vez de dizer o código de Moisés, que a igreja usa, vai usar o código de Hammurabi, dos egípcios, olho por olho, dente por dente. Não. Ontem, boa parte dos habitantes de cidades dos Estados Unidos foram protestar na rua por conta da falta de controle com armas. A sociedade americana é uma sociedade que responde olho por olho, dente por dente. Se o cara atira em você, atire nele. Agora os professores foram treinados para matar as crianças. Essa é a solução. A sua solução para os problemas da sociedade são essas coisas. Sua solução para o Brasil é Lula? É Bolsonaro? É Ciro Gomes? É Marina Silva? São esses que vão resolver as questões do país? É Temer? Será que nós não aprendemos nada? Será que tudo que está aí não nos ensinou nada e você anda brigando, defendendo o seu totem e o seu ídolo, ao invés de estar alinhado com as verdades e os valores do Evangelho? Sim, você vai ter que votar em alguém. Não tem nenhum bom dos que estão aí, nenhum para mim é bom. Eu vou ter que votar num. Eu vou votar naquele que tiver mais alinhado com os valores do reino de Deus. E aí é a consciência, o discernimento de cada um. Daqui jamais você vai me ouvir influenciar ninguém a respeito de voto. Mas é justo que eu tenha o meu próprio candidato. Qual é a sua caixa? Qual é a sua ideologia? Você está são, limpo pela palavra, ou você se tornou bipolar, vítima de uma doença social desse tempo? Que o Senhor possa esclarecer, abrir a sua mente, quebrantar o seu coração, de tal forma que você saia daqui contristado pela palavra, e que você se alinhe com o Evangelho e com o reino de Deus, no nome de Jesus. E o resto eu vou te falando no caminho, e a gente vai se encontrando por aí. Amém? Deus te abençoe.